amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer e prosperar na sua graça maravilhosa. Amados, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da lição bíblica diária dessa semana. Estamos vendo sobre fracasso versus a riqueza, o fracasso da religiosidade, da crença legalista na tradição e, obviamente, não enxergar a riqueza que há através do Espírito de Cristo em nossa vida. A verdadeira riqueza ela é espiritual, não é física, não é material, não vem da carne, não vem da hereditariedade, mas do Espírito de Deus. Pois bem, ontem, na quinta-feira, nós estudamos quando o apóstolo Paulo disse que Deus nem havia poupado os ramos naturais, referindo-se aos judeus, né? O termo natural está vinculado à carne, à descendência direto de Abraão, né? A coisa física, né? Diz que ele também não poupará o gentil, aquele que não vem da linhagem de Abraão, aquele que, mesmo vindo da linhagem de Abraão, tornou-se gentil ao longo do tempo, mesmo sendo da linhagem de Jacó, tornou-se gentil ao longo do tempo, perdendo de vista a comunhão com a palavra de Deus, né? E o conhecimento, a busca do conhecimento sobre a vontade de Deus. Tornou-se alguém que seguiu o mundo e os seus prazeres e as suas doutrinas, os seus deuses, etc. Vimos também na pergunta 10, quando Paulo disse que os gentios e todos os seres humanos devem atentar para duas características da pessoa de Deus, que revelam o caráter de Deus, quem ele é, que é justamente a sua bondade e a sua severidade. Parece até que são duas virtudes que estão em contradição. Não é. São duas virtudes que estão nos extremos, mas para equilibrá-los e não para colocá-los um contra o outro. Estão perfeitamente harmônicos. São duas balanças da justiça, né? São dois pratos da mesma balança que estão perfeitamente alinhados no mesmo nível, com o mesmo peso, com a mesma medida, devido à sua santidade, né? E perfeição. Pois bem, então hoje, usando essa balança, né? De perfeição, como é que o Senhor lida com o ser natural judeu, o ser natural religioso judeu, né, o hoje cristão, vamos chamar assim, e o gentil, né, que também é um homem, um ser natural, gentil, que esses dois aí ou são obedientes a Deus ou desobedecem a Deus, ou tem fé em Deus ou não tem fé em Deus. Como é que Deus trata com essa perfeita balança, né? A pergunta 11 diz assim: para serem salvos, o que precisam experimentar os judeus naturais? Romanos 11, 23 diz assim: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Como assim? Paulo está falando de quem aqui no versículo 23, não é? Já que no versículo 22, ele trata claramente, né? É uma referência aos religiosos judeus. Ele está falando dos judeus aqui, né? Ele está falando dos judeus. Por isso que a pergunta fala aqui, ó, para serem salvos, o que precisam experimentar os judeus naturais, né? E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade,
serão enxertados por Deus, que é capaz de enxertá-los outra vez. Para muitas pessoas que leem apressadamente aqui o livro de Romanos, quando Paulo diz que eles vieram de uma oliveira natural, não prestaram atenção nesse texto aqui, né? Então, na cabeça daqueles que leem o texto apressadamente, eles entendem que os judeus já nasceram nessa oliveira, na oliveira que é Cristo, né? Na oliveira, Cristo é chamado de a videira verdadeira, né? Mas nós somos conectados a Deus através de Cristo. Ele é o único intercessor, né? É o único mediador. É o único que está no meio entre o homem e Deus, né? Pois bem, então veja bem, quando Paulo diz que ele será enxertado outra vez, isso significa dizer que ele já não nasceu naturalmente nesta oliveira. Ele já foi enxertado uma primeira vez. Então tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, inclusive o judeu ou o judaizante que foi alienado com discursos precipitados acerca deste verso. Olha, tá vendo? O judeu aqui é natural. Mas o outro, não, ele nunca foi natural, não. Por exemplo, Abraão, que era Abraão, foi enxertado, era um gentil lá de Ur do Caldeus, Deus que chama ele para enxertar no meio do seu povo, né? O Senhor Deus, ele nunca chegou e disse assim, ô Abraão, Isaac e Jacó, vocês já são meu povo. Não. Ele chama e convida para que o povo participe dessa oliveira, desse corpo espiritual, né? A árvore é como um corpo que vai produzir frutos espirituais, né? E o mundo inteiro, da onde Deus chama todos esses homens, são árvores estéreis. Não são árvores preciosas com fruto precioso, que é a oliveira, por exemplo, que é a videira, que é a figueira, né? Árvores tidas aí na cultura hebraica, né? Que sabiamente traz isso das escrituras sagradas, né? Que Deus é quem usa essas árvores, né? Para trazer essas informações comparativas, tipológicas especiais. Pois bem, então ele diz bem claro aqui, ó, e quanto a eles, Paulo falando aqui para os gentios, e quanto a eles, os judeus, falando da igreja, né? A igreja romana, que em tese deveria ter maioria gentílica, né? E quanto a eles, os judeus, se não continuarem nessa incredulidade, serão enxertados, tinham sido cortados, né, pela segunda vez ou terceira, não sei, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Já tinha sido enxertado uma e vai enxertá-lo novamente. Então, deixar bem claro essa questão, que a única coisa que separa o homem de Deus é a incredulidade, não importa quem ele seja. Se ele é um judeu, se ele é um descendente direto de Abraão, de Isaac e de Jacó, se ele é um cristão religioso que não falta um culto, se ele tem um título de pastor, se ele é formado em teologia, um cristão, não me importa. O que faz a diferença é a fé. Se ele é incrédulo, ele é cortado da oliveira. Se ele tem fé, mesmo estando fora no mundo, ele é enxertado nessa oliveira. Essa é a grande diferença. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta. A última pergunta da lição desta semana, como nós já dissemos, falando fracasso versus riqueza, né? Fracasso é quando o homem não tem fé, é o incrédulo. Riqueza é quando ele tem a fé, porque através da fé ele acessa os maiores tesouros espirituais, os tesouros mais ricos e poderosos do universo, né? Então, a 12ª pergunta diz assim, que mensagem exortativa Paulo faz, então, aos gentios? Paulo, já no verso anterior, há uma exortação, ou obviamente um alerta, né? Aos
judeus que estavam no meio dos cristãos, que estavam chegando, né? E para os cristãos compreenderem qual era a real situação espiritual do povo natural judeu, né? Então, Paulo, no verso anterior, refere-se aos judeus, agora vai mandar um recado agora para os gentios. Como é que diz aqui assim? Romanos 11, 24 diz assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Percebe aqui? O que eu comentei no texto anterior. Então, tem pessoas que pegam esse verso isolado para dizer, tá vendo? O judeu, ele já é da oliveira natural. Ele já é naturalmente dessa oliveira. O verso anterior diz que ele seria enxertado novamente, ou seja, um segundo enxerto. Então, aqui ele está dizendo que o gentio foi encontrado de uma oliveira brava, um pé de oliveira que não dava azeitona, estéril, ou que a sua azeitona poderia dar, por exemplo, um azeite imprestável para o consumo, né? Um azeite de má qualidade ou um azeite muito ácido, algo que era ruim, né? Nós temos aí o termo oliveira brava, é justamente vinculado a uma oliveira estéril, mas também pode ser tido, né, obviamente, entendido como, não só como oliveira estéril, mas também como uma oliveira que o fruto não é bom, né? Pode ser entendido dessas duas formas hoje, mas neste caso bíblico, uma oliveira estéril, que não dá fruto. Assim era o gentio. Por que não dá fruto? Ora, se para dar frutos espirituais, que é o contexto aqui que Paulo está trazendo, é necessário ter o Espírito. Para ter Espírito de Deus tem que ter fé. E para que tenha fé é necessário ouvir a palavra de Deus, como ele disse no capítulo 10, versículo 17. Sem ouvir a palavra de Deus e praticá-la, o homem não cresce na fé, o homem não tem a fé, né? Não cresce na fé. E por que ele usa o termo crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento? Por quê? Porque para que uma oliveira dê fruto, ela tem que se desenvolver, tem que crescer. Toda árvore tem que crescer e se desenvolver para dar fruto. Senão, não tem fruto, né? Isso é óbvio. Portanto, quando ele diz aqui, claramente, né, que os judeus que queriam se tornar cristãos estavam se achegando à fé da nova aliança, a pregação que conhecia perfeitamente os benefícios da prática espiritual da lei, que entendia a grandeza de Deus por compreender a sua graça, o poder da fé que Deus estava dando aos homens, não só a tradição judaica que se apegava apenas à letra morta, à escritura morta, e aí se tornaram escravos da tradição e do costume, né? Então, esse povo precisava entender isso. Não só os judeus, mas os gentios entendessem, para que os gentios não fossem cooptados pela tradição, pelo legalismo, se mantivessem na fé, e para que os judeus que tenham sido escravos esse tempo todo, desse entendimento raso, não espiritual e profundo, pudessem então se voltar para esta verdade profunda da fé, né? Então Paulo está alertando aqui, falando, trazendo aqui um contraste. O judeu e o gentio, né? O gentio que tinha vindo de uma oliveira brava. Pela fé, ele poderia ser agora enxertado numa oliveira cultivada.
quem é que enxerta? Quem é que corta e quem é que enxerta? A pessoa de Deus ou Pai? Quem diz isso? Jesus, no capítulo 15 de João. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, ou o viticultor, naquele caso específico, né? É o agricultor. É aquele que poda a oliveira, que ele diz lá, aqueles que não dão fruto em mim, meu pai vem, corta o ramo que não dá fruto e vai para o fogo. Então Deus é quem cuida dessas árvores. Então, quem é que foi lá no mundo, encontrou a pessoa e o galho da oliveira brava e enxertou na oliveira cultivada? Porque ele está cultivando aquela oliveira? Deus, o Pai. Quem é que diz isso? Jesus Cristo, quando diz assim, olha, essas ovelhas ou esses galhos foram meu Pai quem me deu. Meu Pai escolheu e entregou para mim. Aqueles que meu Pai me entregou, eu cuidei tão bem que nenhum deles se perdeu. Mas foi o Pai que foi lá, olhou, cortou, ele sabe tudo sobre cortar o galho certo e sabe tudo sobre enxertar no lugar certo da oliveira, que é a igreja espiritual, que é o corpo espiritual igreja, perfeito, aonde ele vai cuidar, onde ele vai desenvolver, fazer com que aqueles galhos se desenvolvam e deem frutos. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso que ele usa aqui o termo oliveira brava e oliveira cultivada. Se a gente voltar aqui nos versos anteriores, a gente vai ver que Abraão, por exemplo, foi retirado, entre aspas, de uma oliveira brava, porque era um gentio lá de Ur dos Caldeus, lá de Babilônia. Né? E daí por diante, Moisés foi retirado da oliveira brava. Né? Moisés era de onde? Ai, mas ele era um judeu natural, nascido da tribo de Levi, né? Já a sua mãe era uma levita, era uma das filhas dos filhos de Israel, né? E tal. Mas ele se tornou um príncipe do Egito. O seu espírito, a sua educação estava ligada àquela cultura egípcia. Tanto que Deus levou ele lá para o deserto, para que ele passasse 40 anos lá no deserto, e quando ele já não sabia mais falar, desaprendeu toda a desgraça lá do Egito. O texto diz, quando ele era príncipe do Egito, não diz que ele tinha dificuldade de fala, não. Era um príncipe candidatável, né, e candidato a Faraó, era filho da filha de Faraó. Mas foi lá para o deserto, quando desaprendeu de falar, o Senhor chamou ele 3 vezes, ele 3 vezes, Senhor, eu não sei falar, arrume outro, eu não sei, né? E aí, quando ele não sabia falar, quando o Senhor havia tornado ele uma oliveira brava, é quando o Senhor realmente enxerta, envia ele, e os seus últimos 40 anos servindo ao Senhor foi como oliveira enxertada, reenxertada, né? Reenxertada. Então, deixa bem claro para nós entendermos a beleza de como o Senhor revela isso aqui, né? Então ele dá um alerta aqui, olha, você gentil, era uma oliveira brava, o Senhor cortou e enxertou na verdadeira oliveira. Se você não prestar atenção e virar um religioso cego, defensor de placa de igreja, defensor de instituição, e esquecer a fé, virar só um religioso praticante, mas um homem vazio, sem fé, você vai ser cortado também, né? Então, ora, se você for medir numa balança, né? Se Deus fez isso, é o que Paulo está trazendo raciocínio lógico. Se Deus fez isso com o povo judeu, cortou, porque não tinha fé, imagina o que fará com você, que é uma oliveira que está lá no deserto, que já não faz nada mesmo, já não é nada, aí mete fogo mesmo logo, né? Ou seja, mais ou menos um raciocínio lógico nesse sentido. Então, nós gentios devemos ser muito mais gratos, porque fomos chamados para esta fé.